Olá, queridos. É uma honra, uma alegria para mim poder participar dessa conferência assim mesmo à distância, com esse pequeno vídeo. Quero já desejar que todos sejam tremendamente abençoados nesse tempo. Eu sou o Pedro Sortica, muito conhecido como Pedrinho. Tive uma juventude meio complicada, uma adolescência complicada, mas aos 20 anos o Senhor Jesus me encontrou, me agarrou e mudou a minha vida. Nessa época eu morava na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui eletricista e trabalhava como montador e reforma de elevadores ali na cidade do Rio de Janeiro. E de repente me dá uma vontade de voltar para a casa do meu pai, voltar para minha família. Isso não foi simples, porque eles moravam 2.500 quilômetros longe de mim, lá na fronteira Brasil-Bolívia, numa área amazônica. Eu cheguei lá e disse: eu vim para ficar. Aquilo era lindo, tremendo, florestas, cachoeiras, córregos com peixe e cavalo para montar, terra para agricultar. Eu disse: nunca mais eu saio daqui. 2 meses depois que eu estava lá, sobrevoa um aviãozinho. A minha família olhou para o céu e falou: ah, é o pastor Gustavo. Gustavo Brinsken era um holandês que deixou a Holanda, a Europa no pós-guerra, no ano de 56, e veio para o Brasil e escolheu para trabalhar numa área onde não havia nada do Evangelho. Povos indígenas, povos ribeirinhos, Bolívia, aquela região ali. Meus pais eram daqueles colonos que também moravam naquela região onde não tinha estrada, por isso tinha um avião. E esse homem chega e ele fala assim: eu sirvo ao Senhor não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sirvo ao Senhor não é porque eu quero ir para o céu, mas porque eu amo o Senhor. Aquilo entrou no meu coração, porque era exatamente o que eu pensava. A minha vida tem que ser uma vida de relação com Ele e de amor a Ele. Eu fiquei lá, fui trabalhar, fui para a roça, troquei o alicate, a chave de fenda, os aparelhos de medir luz, etc. Eu fui para a roça, fui capinar, fui derrubar árvores. E não vou aqui estender porque não dá o tempo, mas ali eu aprendi a viver em família novamente, a se submeter ao meu pai. Eu fiquei feliz quando meu pai dizia: faça isso, não faça aquilo, porque agora ele, que quando eu era adolescente eu estava preferindo ficar fora de casa, longe deles, agora eu tinha a alegria, o prazer de estar com ele. Era Jesus na minha vida, centralizando a minha vida no propósito do Pai Celeste. Pouco tempo depois, eu comecei a ficar chocado com o que a palavra estava mexendo comigo. Porque quando eu lia ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, eu entrava em crise. Quando eu lia os trabalhadores são poucos, a seara é grande, eu me senti envergonhado. Falei: será que estão vendo que eu estou aqui? Eu não estou fazendo nada. Foi assim que eu fui pela primeira vez na sede, porque até então eu morava ali na roça, as reuniões eram caseiras. Aí eu fui lá na igreja em Vila Bela. A reunião da igreja era um grupinho bem pequeno e era uma conferência missionária, e o tema era: vocês estão cuidando da casa de vocês, mas a casa do Senhor está ficando abandonada, como está lá no livro de Ageu. E no meio daquele sufoco, Deus falando comigo já fazia 6 meses,
No domingo, no último momento da conferência, o pastor fala: eu quero chamar aqui aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus. Nessa hora eu pensei, sou eu. Mas agora querem entregar suas vidas para servir ao Senhor. Eu estava sentado no primeiro banco, eu nunca tinha visto um apelo para missões. Eu me levantei e disse, eu! O pastor deu um sorriso e falou, senta, por favor, espera. Então ele completou dizendo, se você quer entregar a sua vida para servir ao Senhor e ser um mensageiro da sua palavra, então aí você vem aqui à frente. E nós fomos 4 rapazes, Odenir, meu irmão, eu e mais 2. Nós 2, o Odenir e eu, seguimos naquele propósito. Aquele dia foi tão marcante na minha vida que se a minha conversão não houvera sido tão marcante, eu ia achar que aquele era o dia da minha conversão. Será que isso é vocação? Será que é assim que funciona o chamado? Pois é, eu tinha certeza que estava vocacionado por Deus e chamado por Ele para uma obra que Ele faria através da minha vida. E como eu tinha um missionário como pai na fé, um pastor, aquele homem era o êmulo, era o modelo, ele era a pessoa que espelhava para mim. Mas não foi por isso que eu fui para missões, mas porque o Senhor, me chamou e colocou a convicção profunda de que eu levaria a palavra a outros lugares, até os confins da terra. Pois não demorou muito, eu estava lá na Argentina, com Juventude com uma Missão, Jocum. Eu estava lá na Argentina, na Copa do Mundo de 78, foi o meu estágio. Logo depois nós fomos para a Europa, passamos um ano compartilhando com várias situações, com várias igrejas, em campo de refugiados, em lugares onde o Senhor nos levou. E então, finalmente, entendemos que deveríamos nos dedicar ao treinamento, à vocação de novos obreiros, e é o que nós estamos fazendo por esses mais de 40 anos. 45 anos. Tá bom? Então, se você está incomodado pelo Senhor, que os trabalhadores são poucos e que a seara é grande, escute a voz do Espírito Santo e deixa Ele marcar você, de forma que você vai se sentir como quem não serve para nada mais neste mundo, a não ser servi-lo na sua grande comissão. Grande abraço, bênçãos do Pai.